Durante este ano, mais precisamente do mês de fevereiro até o domingo passado, nós tivemos a oportunidade de expor grande parte do Evangelho de Mateus, estudando o tema discipulado em Mateus. No domingo passado nós encerramos essa série de sermões e a partir de hoje eu gostaria de expor o livro de Jonas. Se você puder abrir a sua Bíblia em Jonas capítulo 1, nós hoje, até o último domingo do ano, teremos a oportunidade de estudarmos mais este livro da Bíblia, o livro de Jonas. Jonas capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua revelação que chegou até nós.
Obrigado por esse dia, por esse momento em que temos a oportunidade de Te cultuar e agora, Pai, de podermos ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo ilumine cada coração, cada mente aqui presente, cada alma aqui presente, Senhor Deus, para que todos possam compreender a Tua palavra, para que todos, meu Deus, possam aplicar, ó Deus, a Tua vontade em suas vidas. Que todos nós saiamos daqui alimentados, edificados, meu Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, que esta noite seja uma noite de mudança, seja uma noite de transformação, Senhor Deus, uma noite de conversão, para que assim possamos ser cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Jesus nasceu porque nós estávamos mortos e Ele morreu para nos dar vida. Nós estamos nos aproximando do Natal e no Natal, obviamente, nós nos lembramos exatamente disso, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E aquela bela noite em que uma estrela brilhou, em que anjos louvaram a Deus nos céus, em que pastores vieram até Belém adorarem o Rei, o Salvador, naquela linda noite, na verdade, era apenas o início daquilo que culminaria nas negras horas que Jesus esteve no Calvário. A cruz era o objetivo da sua vinda. A cruz era para o qual ele veio. O anjo disse isso a José. Maria sabia disso quando louvou ao Senhor, chamando-o de meu Salvador. E o próprio Jesus, aos seus discípulos, por diversas vezes, havia anunciado que era para isso que ele veio, para nos resgatar, para nos redimir da morte. E é isso que é o Evangelho. O Evangelho é mostrar duas coisas para nós. Primeiro, a nossa feiura. E segundo, a beleza da graça salvífica do Senhor. E meus irmãos, nós tivemos uma época no cristianismo, uma época que não se repetiu da mesma forma, em que cristãos pregavam este Evangelho, o verdadeiro Evangelho, e viviam o Evangelho. No século XVII, na Inglaterra, iniciou-se um movimento chamado puritanismo. Quem eram os puritanos? Os puritanos eram pessoas iguais a mim e a vocês. Eram profissionais, eram donas de casa, eram adolescentes, jovens, crianças, pessoas comuns, que eram membros de igrejas comuns como a nossa, ensinados semanalmente por pastores comuns como este que vos fala. Mas o que diferenciava esses irmãos comuns, iguais a nós, é que eles praticavam o que eles pregavam. Eles viviam o verdadeiro Evangelho. Eles amavam as Escrituras. E a pregação que eles ouviam todos os domingos era justamente esta. Eles ouviam o quão pecadores eles eram. Interessante que os sermões pregados pelos pastores puritanos, eles não enalteciam o homem, eles não exaltavam o homem, eles não louvavam o homem, mas eles colocavam o homem no seu devido lugar. Eles mostravam ao homem a sua miséria, o seu pecado. E somente lá no fundo do poço, no fundo do lamaçal do pecado, é que aí eles mostravam a grandeza de Deus. Imagine comigo a seguinte situação. Você está passando numa estrada, numa rodovia, e você vê ao seu lado uma cidade. E ao longe, bem longe, você vê um prédio. Da onde você está, esse prédio parece pequeno e você parece grande.
Mas digamos que você se dirija até esse prédio. E à medida que você se aproxima dele, parece que ele vai ficando maior. E quando você finalmente fica diante do prédio, você vê o quão pequenininho você é e o quão alto é esse prédio. Na minha cidade, até alguns anos atrás, havia um time profissional de basquete, o Valtra Mogi Basketball. Era um time profissional que participou da elite dos campeonatos de basquete do Brasil. E era comum lá em Mogi das Cruzes, no shopping principalmente, a gente às vezes se deparar com um jogador de basquete. E eu, do alto dos meus 1,86 m, quando encontrava um jogador de basquete com mais de 2 metros, eu me sentia um anão. Então é assim, meus irmãos, nós só conseguimos entender e compreender a maravilhosa graça salvadora do Senhor quando primeiro nós enxergamos a nossa pecaminosidade, a nossa feiura, a nossa miséria. E é sobre isso que o livro de Jonas fala. O livro de Jonas fala a respeito de um Deus que veio salvar pecadores terríveis, pecadores miseráveis, pecadores maus, que eram os ninivitas e que era o próprio Jonas. Jonas não era nenhum santo no sentido de que ele não tinha pecado, mas Jonas era um pecador também. E o Senhor também era o Salvador de Jonas. Ele também é o nosso Salvador. O versículo principal de Jonas se encontra no capítulo 2, versículo 9, que eu vou ler apenas a parte final, a parte B, em que no final da oração de Jonas no ventre do peixe, ele disse o seguinte: ao Senhor pertence a salvação. Então, a partir deste domingo, do dia de hoje, até o último domingo do ano, nós vamos meditar sobre este tema: ao Senhor pertence a salvação. Um capítulo por domingo, e nós veremos a salvação do Senhor sendo executada em favor dos homens. Então eu gostaria que você voltasse os seus olhos novamente para a sua Bíblia. Nós vamos ler os versículos 1 e 2, que dizem assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Essa não é a primeira vez ou a única vez que o profeta Jonas aparece na Bíblia. Lá em 1 Reis, capítulo 14, versículo 25, nós lemos que durante o reinado do rei Jeroboão II, no Reino do Norte, Israel, Jonas, ele profetizou na nação de Israel. Jonas, ele era natural de uma cidade chamada Gat-Éfer, na Galileia, no norte de Israel. Então Jonas já era um profeta conhecido dos israelitas, era alguém já conhecido daquelas pessoas, daqueles judeus. E Deus então chama Jonas para um ministério diferente, para uma missão diferente. Os profetas chamados pelo Senhor, geralmente, eles se dirigiam a sua pregação ao próprio povo de Deus. Mas Deus, aliás, chama Jonas para falar a uma nação estrangeira, a um povo que não era o povo judeu, a gentios, aos habitantes de Nínive. E Nínive era uma cidade muito grande. Aliás, a palavra Nínive significa exatamente isso. Nínive significa cidade grande. Para você ter uma ideia do tamanho de Nínive, os comentaristas bíblicos, os historiadores, vão dizer que a área da cidade de Nínive era cerca de 6.000 quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo, se você já foi em São Paulo, você viu como aquela cidade é grande. A cidade de São Paulo tem 1.521 quilômetros quadrados. Isso significa que Nínive era do tamanho de 4 São Paulos. Era gigante essa cidade. E também moravam muitas pessoas ali. Era uma cidade muito antiga. O neto de Noé, bisneto, aliás, de Noé, chamado Nimrod, foi quem edificou Nínive, lá em Gênesis capítulo 10, versículos 6 a 12. E como eu falei, muita gente morava naquela cidade. Não se sabe ao certo o número de habitantes.
Existe uma divergência entre comentaristas bíblicos, com base na palavra do próprio Deus, lá no final do livro, a respeito dele ter salvado, dele ter tido compaixão de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Alguns vão dizer que, com base nisso, quem não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda seriam crianças. Então, em Nínive, teriam 120 crianças pequenas que não sabem discernir a direita da esquerda. Outros vão falar que eram 120 mil pessoas no geral. Nós não sabemos ao certo. Mas o que nós sabemos é que naquela grande cidade havia muita gente. E a palavra de Deus vem até Jonas. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela não pede, ela manda, ela ordena. Deus dá uma ordem a Jonas, e a ordem de Deus é que ele se preparasse, dispõe-te, e ele fosse até a grande cidade de Nínive, clamar contra ela, porque a malícia dela subiu até ele. Os ninivitas eram um povo cruel. Nínive era a capital da Assíria. A Síria era um grande império que estava crescendo cada vez mais. Anos mais tarde, foram os assírios que invadiram Israel e quem acabaram com Israel. E os assírios, o exército assírio, aliás, ele era muito violento, era muito cruel. Tanto que os outros povos apelidaram o exército assírio de máquina de guerra. Os assírios, eles tinham alguns requintes de crueldade quando atacavam seus inimigos. Por exemplo, eles esfolavam seus inimigos vivos, eles arrancavam a pele da pessoa viva. Eles empalavam, eles torturavam, eles decapitavam, rasgavam pessoas ao meio. Os assírios tinham predileção de rasgar ao meio com suas espadas mulheres grávidas. Então eram pessoas terríveis. E aí eu te pergunto, o que você acha que essas pessoas mereciam? Elas mereciam a mesma coisa que eu mereço e que você merece: a ira de Deus. A ira de Deus. Por isso que Deus envia, ou melhor, comissiona Jonas, mas depois ele vai enviar também, para que fosse a Nínive clamar contra ela. E meus irmãos, quando nós vemos no noticiário crimes hediondos, crimes bárbaros, crimes violentos, aqueles que embrulham o nosso estômago, nós ficamos muitas vezes revoltados. Nós queremos justiça, nós queremos que essas pessoas paguem pelos seus crimes, mas às vezes nós nos esquecemos, meus irmãos, que nós somos iguaizinhas a elas. Isso porque o Evangelho, ele coloca um espelho diante de nós, e o espelho mostra a verdade, não é verdade? Se você está acima do peso, o espelho vai mostrar. Se o seu cabelo está bagunçado de manhã, o espelho vai mostrar. Se de manhã você tem remela nos olhos, o espelho vai mostrar. O espelho não esconde a realidade. Assim é o Evangelho. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18, citando vários salmos, Paulo vai dizer o seguinte, Romanos 3, 10 a 18: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos teus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo está falando aqui, meus irmãos, desde o homem mais pervertido da terra até o crente mais piedoso, porque todos são naturalmente maus. Mesmo você, meu irmão, crente, você que tem uma vida de oração, você que é assíduo na igreja, você que tem o compromisso de todos os dias ler a palavra de Deus, fazer suas devocionais, fazer culto doméstico familiar, mesmo você que é crente, você e eu somos capazes de fazer coisas piores que os ninivitas. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é o próprio rei Davi, o homem segundo o coração de Deus.
Você se lembra dos pecados dele, né? Ou Moisés, o homem mais manso que pisou a terra. E o seu pecado mais conhecido foi o pecado da ira. Então, meus irmãos, não existe pessoa tão crente, mas tão crente, que não peque, que não cometa pecados horríveis. E Paulo, então, meus irmãos, ele mostra isso. É esse o Evangelho. O Evangelho, ele mostra quão horríveis nós somos. Nós somos tão maus quanto aqueles ninivitas. Mas graças a Deus pela sua graça, aquilo que era impossível, a salvação de pecadores, Deus tornou possível em Cristo Jesus através da sua graça. É o que Paulo diz em Romanos 5:20, na parte B. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Este é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho mostra a depravação do homem, a baixeza, a feiura, a miséria do homem, para então apresentar-nos a graça, a misericórdia, o amor bendito do Deus Altíssimo. Mas infelizmente, não são poucas as igrejas, especialmente na nossa geração, que pregam um outro Evangelho. Um Evangelho água com açúcar. O Evangelho politicamente correto, o Evangelho que massageia o ego das pessoas, que faz coceira nos ouvidos dos ouvintes, um Evangelho que não fala de pecado, um Evangelho que não fala de inferno, que não fala de morte, mas que apresenta a Deus como se fosse um Papai Noel, que vem nos dar presentes, que vem nos dar bênçãos, que vem nos fazer vitoriosos, que vem nos fazer grandes e felizes nesta terra. Um Evangelho que não ofende as pessoas, mas que quer fazer com que elas se sintam bem. Só que elas vão continuar bem nos seus próprios pecados. Isso não é o Evangelho verdadeiro, meus irmãos. Este é apenas uma enganação que conduz pessoas ao inferno. Por isso que Jonas, ele tinha que ir para Nínive falar a verdade. Ele não ia falar para os ninivitas que eles eram bonzinhos. Eles não iam falar para os ninivitas, Jesus te ama. Não, Jonas, ele é comissionado por Deus a clamar contra Nínive. Seria uma mensagem dura, seria uma mensagem de condenação, seria uma mensagem que ia expor a feiura do seu pecado. E o que Jonas fez? Ele desobedeceu. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meus irmãos, Jonas conhecia a graça de Deus. Mais tarde, nós vamos ler, nos próximos capítulos, Jonas falando da salvação do Senhor. Lá no capítulo 4, nós vamos ver Jonas ali conversando com o Senhor, bravo, porque ele ficou bravo, porque ele não queria pregar aos ninivitas, porque ele sabia da misericórdia de Deus. Jonas conhecia Deus, Jonas era crente, Jonas conhecia os atributos de Deus, conhecia a pessoa de Deus. Jonas sabia quem era Deus, mas mesmo assim o texto nos diz no final do versículo 3 que ele foge da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Nínive não ficava perto de Israel, Nínive ficava a 800 quilômetros a leste de Israel. Para você ter uma ideia, se você tem familiaridade com o mapa mundi, Israel, mais ou menos na mesma posição ali, Nínive ficava onde hoje fica o Iraque, 800 quilômetros de Israel, a leste. O que Jonas faz? Jonas vai até Jope, ele não precisava ir de barco para Nínive, o caminho seria por terra, mas ele vai até Jope, litoral, e lá ele encontra um navio pronto para zarpar para o sentido oposto, para Tarsis, que ficava a 4.000 quilômetros a oeste de Israel. Tarsis é onde hoje é a Espanha. Então imagine Jonas aqui no centro, em Israel, ele deveria ir para esse lado, para Nínive, mas ele vai para o outro lado, para Tarsis. Por que ele queria fazer isso?
O texto é bem claro, meus irmãos. Ele queria fugir da presença do Senhor. Ele sabia que se ele fosse em Nínive e pregasse, as pessoas seriam convertidas por causa da misericórdia do Senhor. Aí você pensa, puxa, mas não é isso que nós queremos? Não é isso que nós desejamos? Que pecadores sejam convertidos? Que pecadores sejam salvos? Bom, meus irmãos, sendo bem sinceros, às vezes alguns de nós não desejam isso. Jonas era o caso. Como eu disse, os ninivitas eram homens e mulheres, muito maus. Era uma sociedade cruel, maligna. Lembra que eu falei para você, quando você vê um crime na televisão, um crime terrível, qual que é a reação no seu coração? Tem que pagar. Se você vê um crime hediondo, algo assim que é transtornante, essa pessoa tem que pagar pelo seu crime. Esse era o pensamento no coração de Jonas. Ele não queria ir para Nínive porque, no seu entendimento, aqueles ninivitas mereciam não a misericórdia de Deus, mas a ira de Deus sobre eles. Então Jonas falou assim, quer saber? Vou pregar é nada. Se eu não pregar, eles não ouvem. Lembra que Paulo falou? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, muito simples, eles não vão ouvir. E se eles não ouvirem, eles vão continuar nos seus pecados. E se eles continuarem nos seus pecados, Deus castiga eles. Pronto, justiça foi feita. Então Jonas, nesse pensamento, ele pensa, vou para longe, vou para Tarsis. Mas, meus irmãos, às vezes nós temos a mesma atitude. Às vezes nós temos o mesmo pensamento. Quando nós queremos que a justiça de Deus seja feita sobre aqueles a quem nós não gostamos. Nós queremos a graça de Deus àqueles que nós gostamos. Nós queremos que os nossos familiares sejam salvos, que os nossos amigos sejam salvos, que aquelas pessoas queridas nossas sejam salvas. Mas aquelas pessoas que nós não gostamos, aqueles que são corruptos, aqueles que são cruéis, aqueles que são criminosos, você quer mais que eles paguem no fogo do inferno. É isso que naturalmente ocorre em nossos corações. Mas, meus irmãos, o livro de Jonas nos mostra que ninguém merece a salvação. Os ninivitas de fato não mereciam, mas Jonas também não merecia. E eu e você também nós não merecemos. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela vem sobre o pior dos pecadores. Paulo disse que ele era o pior dos pecadores. Então isso nos mostra, meus irmãos, o seguinte, que não existe pessoa tão ruim, tão má, tão cruel, que não possa ser alcançada pela graça de Deus. Saulo de Tarso era um perseguidor de cristãos. Ele foi tornado um apóstolo. John Newton, o autor daquele conhecido hino, Preciosa Graça de Jesus, ele era um traficante de escravos. E ele se tornou um pastor. Irmãos, e olhemos para as nossas vidas. Mesmo que você, assim como eu, tenha nascido na igreja, seja sincero consigo mesmo. Reflita nos seus próprios pecados. E eu reflito nos meus. Não há nada de bom que Deus possa ver em nós. Sem Cristo, nós somos condenados, queridos irmãos. E nós não podemos fugir da presença de Deus. Nós não podemos tentar fugir desobedecendo a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala isso em vários lugares, como por exemplo no livro dos Salmos. Jonas, como judeu, ele conhecia os Salmos. Ele conhecia, por exemplo, o Salmo 22, 27, que diz: lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. O Salmo 72, 11, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Salmo 86, 9, todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Jonas, ele era nacionalista. Jonas, ele pensava o seguinte: Israel é o povo de Deus, então a salvação é só para Israel.
De fato, Israel era a nação com quem Deus fez a sua aliança. As outras nações eram inimigas. Mais tarde, lá em Atos capítulo 10, você deve se lembrar desse texto, Pedro é enviado pelo Espírito Santo a uma casa de um centurião romano chamado Cornélio. E um pouco antes que Pedro tem aquela visão do lençol baixando com animais de toda a terra e a voz, Pedro, mata e come. E ele fala assim, eu não vou colocar coisa imunda na minha boca. E a voz diz o seguinte para ele, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Os judeus consideravam as outras nações gente imunda, gente impura, gente que não merece a graça de Deus, como se eles merecessem. Então esse era o entendimento de Jonas. E esse é o entendimento de muitos crentes hoje, que se acham superiores, que se acham o suprassumo. Malditos pecadores que estão lá fora, vão para o inferno. E não pregam o evangelho para esses malditos pecadores, como um dia alguém pregou a nós. Por isso que Jonas tentou fugir, como se isso fosse possível. Certamente Jonas conhecia o Salmo 139, versículos 7 a 12, que diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. E olha o que aconteceu nos versículos 4 a 6. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas tentou fugir de Deus, mas Deus foi atrás de Jonas. E foi atrás da pior maneira possível. Deus foi atrás com a sua fúria. Deus lança o versículo 4 sobre o mar um forte vento. Deus faz cair uma forte tempestade sobre o mar. Os marinheiros experientes começam a ficar desesperados. Eles começam a pegar a carga, do navio e jogar ao mar para ver se o navio ficava mais leve. Não adiantava, e o mar batia forte, as ondas batiam forte contra aquele navio, e aquele navio estava prestes a afundar, prestes a se despedaçar, eles estavam prestes a perderem suas vidas. Eles estavam buscando seus falsos deuses, na esperança de que esses falsos deuses ouvissem suas orações e os salvassem da morte. E o que o único crente que estava naquele navio estava fazendo? Dormindo. Meus irmãos, às vezes nós fazemos a mesma coisa. Às vezes a morte está ao nosso redor. As pessoas buscam esperança em falsos deuses. As pessoas buscam esperança em dinheiro, buscam a esperança em relacionamentos, buscam a esperança em prazeres, buscam a esperança em inúmeras coisas. E você e eu que somos crentes, às vezes o único crente no local de trabalho, às vezes o único crente na família, às vezes o único crente no ambiente em que você está inserido, nós não estamos nem aí. Estamos mais preocupados com o nosso próprio conforto. Se eu tenho sono, eu durmo. Se eu tenho fome, eu como. Cada um com seus problemas. Eu sei, você não fala isso, mas na prática, às vezes nós agimos assim, meus irmãos.
Nós queremos tapar os nossos ouvidos para a grande comissão, que foi o que nós ouvimos no domingo passado. Nós queremos fugir da presença de Deus, não querendo obedecê-lo, queridos irmãos. E saiba o seguinte: filho desobediente, o pai vai atrás. Por que ele faz isso? Porque ele ama. Você, meu irmão aqui que é pai, você, minha irmã aqui que é mãe, você que tem ainda o seu filho pequeno, ou já teve o seu filho quando era pequeno, você não ia deixar seu filho desobedecer à torta e à direito, à vontade. Se seu filho desobedecesse, o que você fazia? Você ia até ele, você ia discipliná-lo, você ia corrigi-lo. Por quê? Porque você o ama. Foi exatamente isso que Deus fez com Jonas. Deus vai atrás de Jonas. Deus lança uma grande tempestade sobre o mar onde Jonas estava para disciplinar Jonas. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso que Deus fez naquele mar, Jonas parece que não estava nem um pouco interessado. Ele só dormia. E o que acontece no versículo 7? Os marinheiros diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Sorte aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com um acaso, sorte ou azar. Mas sorte aqui tem a ver com sorteio. A própria palavra sorteio vem daí, sorte. Então, de uma maneira que nós não sabemos muito ao certo, aqueles marinheiros fizeram um sorteio com os nomes de todos os passageiros e tripulantes do navio, porque eles queriam saber, alguém é o responsável por isso. E como eu falei para você, não existe sorte ou azar, não existe acaso. O que existe é a providência de Deus. Provérbios 16:33 nos ensina: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. E veio isso do Senhor. Aquele sorteio feito pelos marinheiros, pela providência de Deus, apontou para o único crente do navio que estava fugindo da presença de Deus, Jonas. Ele é desmascarado. Versículos 8 a 10 diz assim: os marinheiros disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vês, qual é a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Irmãos, Jonas não teve mais como fugir. Jonas não teve mais como se esconder. Quando Jonas foi colocado contra a parede, Jonas confessou a sua origem: sou hebreu. Confessou a sua fé: temo o Senhor. Confessou que ele conhecia o Senhor. Foi o Senhor quem fez. O Senhor é o Senhor do céu, é o Deus do céu, e ele fez o mar e a terra. Se os marinheiros fossem brasileiros do século 21, eles falariam assim para Jonas: cara, você é louco? Você pirou na maionese? Você viajou na maionese? Você teme, você adora o Deus que fez o mar e você vai fugir desse Deus pelo mar, que Ele controla. Mas Ele também fez a terra. Se você fugisse pela terra, Ele também controla a terra. Se naquela época tivesse sido inventado já o avião, o helicóptero ou o balão, se Ele tentasse fugir pelo ar, Deus também controla o ar. Não há como fugir de Deus, meus irmãos. Salmo 139, ele nos fala justamente isso. E Jonas certamente conhecia esse salmo, ele era um judeu. Os judeus conheciam os salmos, cantavam os salmos. Irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus. A gente vem à igreja, a gente ouve sermões, a gente participa de aulas de escola dominical, ouve estudos bíblicos, em casa a gente lê a Bíblia, em casa a gente ouve mensagens de outros pregadores, lemos livros, bons livros, mas a gente parece que adquire apenas um conhecimento intelectual da pessoa de Deus e vive como se Ele não existisse.
Eu sei que Deus é soberano, mas eu fico ansioso. Eu sei que Deus é o Deus da providência, mas eu tenho dúvidas. Meus irmãos, quando Deus nos coloca contra a parede, Ele nos coloca cara a cara com o nosso pecado. Jonas reconheceu, Jonas confessou o seu pecado, ele estava fugindo da presença do Senhor. E qual que é a penalidade do pecado? O que merece um pecador? A morte. Versículo 11 até o 16. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, olha, ele sabia que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Quer dizer, eles tentaram de alguma maneira poupar a vida de Jonas. Ele falou assim: me joguem no mar. E eles tentaram remar, mas não conseguia, porque à medida que eles remavam, o próprio Deus mandava ventos mais fortes e o mar empurrava mais o navio para longe da terra. Então, no versículo 14, os marinheiros ímpios clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não nos faça cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovou. Os próprios marinheiros ímpios aprenderam a providência de Deus. O Senhor fez o que o Senhor quis. O que está acontecendo aqui é vontade do Senhor. Então, se esse homem morrer, a culpa não é nossa, Senhor. A culpa é dele. Ele falou. 15. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Irmãos, vejam só. Jonas havia pecado gravemente. Os ninivitas eram maus porque eles desobedeciam a Deus. Jonas não era melhor que eles porque ele desobedeceu a Deus. E Jonas tinha a consciência, ele sabia que pecador, aquilo que pecador merece é a morte. Então ele disse: me joguem ao mar. A culpa é minha. Eu sou o responsável. Vocês são inocentes, no sentido de que eles não deveriam morrer naquele momento. A culpa não era deles para que Deus houvesse mandado aquela tempestade. A culpa era do próprio Jonas. Jonas, pela primeira vez no livro, ele toma uma atitude de crente, de homem crente. Ele assume os seus erros, ele assume a sua responsabilidade. E então, aqueles homens, aqueles marinheiros, eles lançam Jonas ao mar. Meus irmãos, vejam, quando nós olhamos para todo o livro de Jonas, nós vemos que todas as criaturas de Deus obedeceram a Deus. O mar obedeceu a Deus. O vento obedeceu a Deus. O sorteio, não sei o que eles lançaram, se foram dados ou se foi outro objeto, obedeceram a Deus. Logo depois, o peixe obedeceu a Deus, engolindo Jonas e depois vomitando Jonas. Lá no capítulo 3, os ninivitas obedeceram a Deus. No capítulo 4, a planta obedeceu a Deus, o verme obedeceu a Deus. Só o crente Jonas que não obedeceu a Deus. E é triste quando um crente não dá bom testemunho. Só o crente ali, naquele navio, ele não deu bom testemunho. Ele estava fugindo de Deus. Ele não estava orando. Ele só queria saber do seu próprio conforto, do seu próprio descanso. Eu já ouvi pessoas, de maneira bem triste, já vi uma pessoa uma vez me disse que o pior patrão que ela teve foi um cristão. Uma outra pessoa me falou que os piores vizinhos que ela teve foi uma família de cristãos. Se você já ouviu isso, você deve ter ficado envergonhado, assim como eu fiquei.
É triste quando um crente não dá um bom testemunho na sociedade, no ambiente onde ele vive, no local de trabalho, na sala de aula. Ah lá o crente. Deveria estar obedecendo a Deus, deveria estar servindo a Deus, mas está fugindo de Deus, está preocupado apenas com o seu próprio conforto, preocupado apenas com a sua própria vida, queridos irmãos. Mas o que acontece? Lembra que eu falei? Jonas era pecador, Jonas desobedeceu a Deus e Jonas tinha consciência que por causa disso ele merecia morrer. Mas, lembra que eu falei no início? O Evangelho, ele nos mostra primeiro a nossa feiura, a nossa baixeza, a nossa miséria, que nós merecemos a morte, para que então ele mostre em seguida a graça maravilhosa e bendita do Deus Altíssimo. Versículo 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Sabe o que foi esse peixe? Esse peixe foi a graça de Deus. Se não fosse pelo peixe, Jonas morreria afogado, lançado no alto mar, em meio a uma tempestade. Quais seriam as chances dele? Jonas morreria afogado. Mas veja a graça de Deus, providenciou um peixe para que salvasse a sua vida. E naqueles 3 dias e 3 noites ele pôde refletir sobre as suas atitudes, pôde refletir sobre a salvação de Deus. Irmãos, o livro de Jonas é um livro verdadeiro. Algumas pessoas, inclusive cristãs, duvidam da veracidade do livro de Jonas. Acham que é lenda, que é fábula. Como assim um peixe? E veja, é peixe, não é baleia, tá? Baleia não é peixe, baleia é mamífero. Peixe. Não é possível um peixe engolir um homem. Como pode ser possível uma cidade inteira se converter de uma vez só? Como é possível uma planta nascer e da noite para o dia morrer? Vejam, meus irmãos, o problema dessas pessoas é com Deus. Se você e eu cremos no Deus do impossível, seria impossível para Deus um lambari engolir um homem adulto? Mesmo que fosse um lambari, não estamos falando aqui de uma cachalote, que é um dos maiores peixes, mas pense num lambari, pense numa sardinha. Você acha que para Deus é impossível que uma sardinha engula um homem? Para nós é. Mas o nosso Deus, Ele pode fazer o que Ele bem entender de acordo com a sua natureza. E Jesus, o próprio Jesus, falou 3 vezes a respeito do livro de Jonas. Numa delas, ele falou aos homens que daria o sinal de Jonas. Em Mateus 12:40, ele falou o seguinte: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Natal é aquele que é maior do que Jonas, meus irmãos. Jonas, ele foi o profeta galileu, enviado a uma terra hostil para pregar a mensagem do Evangelho. Jonas desobedeceu. Jesus veio a esse mundo hostil, ele também foi um profeta galileu, só que ele obedeceu ao Senhor Deus. E Jesus não teve nenhum peixe que o salvasse. Jesus, ao contrário de Jonas, morreu. Morreu e ficou no coração da terra por 3 dias, da mesma forma como Jonas ficou naquele peixe. Mas assim como a vida de Jonas foi preservada, a vida do Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Ele voltou à vida, Ele ressuscitou. Por isso, meus irmãos, não há Natal sem cruz, não há Natal sem ressurreição, não há Natal sem salvação. E ao celebrarmos o Natal, meus irmãos,
no dia em que o celebrarmos, lembremos disso. Lembremos que nós somos tão maus quanto os ninivitas, tão maus quanto, tão desobedientes e tolos como Jonas. Mas aquele que é santo se tornou homem para que ele morresse e assim nós vivêssemos. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.